Muito bem, gente, muito bem. 7 horas, um minutinho, estamos chegando com mais um episódio aqui do Fala Clóvis, ao vivo, diretamente aí pela nossa página Fala Clóvis aqui no Facebook, também pela página da Rádio Sul FM, né? Desde o nosso último programa, a gente está nessa parceria com o Face da Rádio Sul, a quem a gente agradece imensamente. E lembra, né, que esse programa é uma produção independente, toda de responsabilidade minha, né, desse jornalista aqui, Clóvis Linhares. E como a gente já vinha anunciando, a gente vai conversar no programa de hoje com a Claidi Jaretonzaki, ela que é da agência Viagile Turismo, que completou recentemente aí 10 anos de atividades aqui em Nonoá. Ela já está com a gente, ela tem ela é formada em administração de empresas, tem MBA em gestão de pessoas, vários cursos técnicos na área de turismo e está concluindo um curso técnico em guia de turismo oficial pela Embratur. É isso mesmo, Cleide. Olha que beleza. Seja muito bem-vinda aqui ao Fala Clóvis. Oi, Clóvis, boa noite a todo mundo que está aí ligado, ouvindo a nossa live, participando, interagindo, fazendo perguntas. Obrigada pela oportunidade. Primeiramente, fico muito feliz, né, por essa oportunidade de poder falar um pouquinho sobre viagens, sobre turismo e tudo isso que é um universo que eu amo demais, que eu trabalho e que me gratifica e que é muito bom trazer isso para as pessoas. Cleide, a gente não tem como não falar disso nesse momento, né? A gente sabe que essa pandemia tem afetado de maneira geral todos os setores, né? Mas vocês também tiveram que enfrentar esse bichinho aí na tua família aí. Como é que foi isso? Tá todo mundo bem já? Tá tudo tranquilo? Conseguiram enfrentar e se livrar desse bichinho rapidamente? Sim, o Luiz Antônio pegou em função de a gente trabalhar, né, e acabar ficando mais exposto. Então, ele pegou, acabei pegando também. Sorte que as meninas não pegaram, que estavam em casa também. Então, só nós ficamos meio isolados os 14 dias. Para mim, foi um pouquinho mais difícil, porque eu tive que ficar pela segunda vez 14 dias isolada. Quando eu retornei de uma viagem em março, início de março, eu vim de um país que estava em plena pandemia. Então, por precaução, eu fiquei isolada e não estava com o vírus, mas por precaução. E agora, daí sim, o Luiz Antônio teve um pouquinho mais sério, né? Teve um pouco de pneumonia, mas tudo bem. Já estamos bem e curados e então, são tantos casos, né? Esperamos que todo mundo logo passe por isso e todo mundo fique bem. Que bom, né, Cleide? É isso que a gente quer, né? Que as pessoas que tenham esse problema que superem ele assim como veio, que ele vá logo também. Bom, Cleide, vamos entrar então no nosso assunto principal, que é justamente esse setor do turismo. Ah, acho que é incalculável o prejuízo para todos os setores e principalmente para o turismo, né, que é a tua área. Qual, qual, qual foi esse impacto que tu sentiu primeiramente aí? Que procedimentos foram tomados? Como é que tu tá se organizando e enfrentando tudo isso, né? Porque a gente tá vivendo numa novidade a cada dia em relação a tudo isso que tá acontecendo no mundo, né? Realmente a gente, quando ouvia falar da Covid e tal, não imaginava que fosse ter essa propagação. Em fevereiro eu viajei para os Estados Unidos para fazer o intercâmbio. Lá sim eu tive o contato mais direto e mais presente de que a coisa realmente ia atingir mais globalmente. E retornando depois para o Brasil, começaram já os fechamentos de fronteira e tal, e com certeza o setor do turismo e o setor de eventos foi o mais prejudicado, assim, fechamento total de tudo, todas as viagens remarcadas, foi um impacto muito, muito grande. Muitas empresas fecharam, muitas operadoras muito grandes fecharam, consolidadoras também tiveram que dar um tempo.
Então, muitos empregos, muitas centenas e milhares de pessoas aí desempregadas em função dos trabalhos diretos ou indiretos ao turismo. Acredito que foi o setor, o segmento realmente com maior impacto, turismo e eventos. Cleide, a gente sabe que viagens, né, são uh, costumeiramente o pessoal gosta de se organizar, se preparar com um prazo bastante grande, né, com bastante antecedência. E como é que está sendo agora, justamente as pessoas que já compraram viagens há um tempo atrás, que estariam com suas viagens marcadas para agora, como é que está sendo isso? Nós estamos de acordo, em função do governo ter criado uma medida provisória, a 948, para preservar todo esse segmento do turismo, a aviação, os hotéis, os restaurantes, as agências operadoras. Então, essa medida provisória, ela veio para nos auxiliar para saber como proceder nessa situação. Então, essa medida provisória, ela tratava assim, de que toda viagem que tivesse sido comprada e que foi cancelada em virtude da pandemia, os clientes finais não teriam prejuízo nenhum. Todo esse crédito ficaria, o valor da viagem ficaria em crédito junto à companhia aérea e junto à operadora. Por exemplo, se fosse uma viagem da CVC, a parte terrestre, o hotel, os transportes, todos terrestres iam ficar em crédito junto à CVC para mais tarde comprar uma outra viagem ou a mesma viagem. E o crédito da companhia aérea ficaria na companhia aérea esse crédito para utilizar mais tarde. A maioria das pessoas decidiram remarcar a viagem para o mesmo destino, a mesma viagem. Então, todas as viagens de março até agora, esse mês eu tive pessoas já viajando normalmente, mas de março até o mês de julho, todas essas viagens que iriam acontecer nesse período foram remarcadas ou estão sendo remarcadas. Algumas são parâmetros diferentes, tem um trâmite diferente de remarcação, um pouquinho mais demorado. Mas a maioria das pessoas, todas as pessoas, não tiveram prejuízos. Algumas poucas pessoas tiveram um pequeno valor a pagar de uma diferença de hotel, em função de que a tarifa de um ano para o outro mudou, em função da própria inflação. Mas, graças a Deus, a gente está conseguindo remarcar e os nossos clientes não estão tendo nenhum prejuízo. Tem a questão do dólar também, né? Que varia bastante, principalmente para quem vai viajar para o exterior. Para fora. Esse está sendo, quando eu falo que tem algumas que é um pouco mais desafiador, são as internacionais, porque nesse meio tempo o dólar houve uma oscilação muito grande. Então, uma viagem que foi comprada a um valor X, digamos R$ 10.000, que equivaleria antes a tantos dólares, o crédito disponibilizado é em reais, é o valor que o passageiro pagou, e não a quantidade em dólar. E aí, essa quantidade em reais já não compra mais a mesma viagem, em função de que o dólar disparou. Tem todos esses detalhes. Bom, Cleide, falando em detalhes, né, é justamente isso o tema da próxima pergunta. Você está com a viagem de turismo aí há mais de 10 anos, aqui no município de Nonoai, mas eu gostaria que tu comentasse qual é a função principal, qual é a importância do agente de viagens, de ter uma agência de viagens uh, realizando toda a organização, a logística dessa viagem. Conta pra gente a importância desse papel que tu tem realizado já nesse período. A função do agente de viagem é realmente auxiliar, coordenar, colaborar para que a viagem desta família, desse casal, seja uma viagem perfeita. Perfeito, a gente sabe que às vezes foge ao controle, um atraso no voo, alguma coisa, mas é buscar que seja uma viagem perfeita, porque viagens são sonhos, e sonhos a gente tem que cuidar com carinho. Quando a gente gosta muito do que faz, a gente dedica muito tempo, muita atenção planejando aquela viagem. Então, o papel do agente de viagem é realmente isso de consultor. Assim como a gente tem um médico, a gente tem o personal trainer na academia, a gente tem algumas pessoas, o personal shopper para fazer compras, também tem o agente de viagem, que ele está aí realmente para colaborar para que esse sonho de viagem
seja exatamente como planejado. Pois é. Cleidia, tu falaste da questão da MP do governo federal, medida provisória 948. Isso, de certa forma, deu um fôlego para as agências, para os agentes de turismo conseguir reorganizar finanças, reorganizar as contas, porque também é uma empresa e como tal precisa ser gerida, precisa ter a sua organização financeira também. Deu para essa MP serviu também para isso? Sim, a medida provisória ela tende mais a proteger e a amparar as companhias aéreas e as operadoras e consolidadoras. Operadoras é, por exemplo, a CVC é uma operadora, e tem as consolidadoras que trabalham só com emissões de passagem aérea. Então, a agência em si ficou favorecida também porque, amparando as companhias aéreas e as operadoras, respinga na gente essa organização toda. A medida provisória fez com que as companhias aéreas e as operadoras não quebrassem, porque se todos os consumidores chegassem aqui na agência e dissessem, ó, Claudio, eu quero meu dinheiro de volta, eu já não tenho mais o dinheiro porque eu passei para a operadora. A operadora também já não tem o dinheiro porque ela passou para a companhia aérea e para os hotéis. Os hotéis já não têm mais o dinheiro porque passaram para o funcionário para pagar o funcionário e o funcionário lá como sustentou a família. Então, é uma rede e não tinha como voltar esse dinheiro para todos os consumidores de viagem em tempo rápido. E então, o que o governo fez? Uma medida muito inteligente de preservar todas essas empresas e todos esses muitos empregos. Claro, muitos empregos foram eliminados, enfim, mas protegeu muito nesse sentido, de proteger todas essas empresas e de não gerar uma quebradeira total. Essa medida provisória, ela prevê que todas as companhias aéreas, no caso de um reembolso, ela tem 12 meses após fim da pandemia, quando o governo brasileiro disse, ó, acabou a pandemia, não tem mais, dali para frente tem 12 meses para fazer a devolução desse valor no caso de reembolso. E quando é remarcação, mais tranquilo, vem na agência e a gente faz a remarcação. E no caso daquele rapaz que é o aventureiro, fez as compras de passagens pela internet, como é que tá sendo essa remarcação? Tá mais fácil também, Cleide? Eu acho que essas pessoas que compraram pela internet estão tendo bastante desafios. Eu percebo isso por experiência de algumas pessoas que me ligaram. Só, Claudi, eu comprei na Decolar, eu comprei na Submarino, em algumas empresas assim. E eles não estão tendo essas respostas mais imediatas que, por exemplo, o cliente vem e me pede da viagem dele e eu já consigo consultar a operadora, consultar a companhia aérea e eu em 2 ou 3 dias já dá uma resposta ou já remarcar a viagem. Quando é com essas empresas da internet, é necessário ligar no 0800, que daí não conseguia atender a demanda. Então, essas pessoas realmente estão um pouco desamparadas, sem pai e sem mãe, esperando até ter uma solução. Acredito que a solução mais tarde venha, mas a gente soube de muitas operadoras de internet que fecharam as portas. Então, essas realmente, essas pessoas que compraram talvez vão ter essas perdas. Bom, Cleide, a gente está numa expectativa de que vários setores da economia retomem a normalidade ou a nova normalidade, como se tem dito bastante. Mas como é que está essa retomada justamente do setor de turismo? Já se pode vislumbrar um horizonte mais bacana para esse setor, principalmente a questão de viagens internacionais, a questão dessas fronteiras. Está sendo possível realizar viagens internacionais? Conta pra gente, dá esse panorama aí do que está acontecendo no turismo internacional. No internacional está um pouco mais desafiador. Por enquanto, os países estão todos fechados, as fronteiras estão fechadas. Aconteceu uma coisa muito inusitada. Sempre quando uma companhia aérea optava por viajar para um determinado país,
A companhia aérea definia, fazia a malha aérea, recebia o ok dos governantes daquele outro país, do IATA, e a IATA é a Associação Internacional de Transporte Aéreo. Então, recebia essas coordenadas e começava, então, uma malha aérea para o exterior. Mas, em função da pandemia, houve a interferência dos governos. Então, os governantes dos países, os presidentes, decidiram fechar fronteiras. Então, fugiu ao controle das companhias aéreas. Então, o que está acontecendo nesse momento? Justamente hoje aconteceu isso. Em função de que todas as fronteiras estão fechadas, quase todas, por exemplo, a Europa abriu entre eles, entre a União Europeia, e nos mais países a maioria estão fechados, estão abertos e conseguem ir para outros países quem tem dupla cidadania, ou quem tem familiar ou reside num outro país e tal. Então, hoje aconteceu uma reunião entre a Organização Internacional da Aviação, que é o ICAO, e o IATA, que é a Associação Internacional do Transporte Aéreo, se reuniram com o apoio da OMS para viabilizar uma abertura das fronteiras internacionais, porque está havendo uma quebradeira geral de companhias aéreas. Então, por exemplo, no início da pandemia, as aeronaves, por exemplo, a Latam, a Gol, a Azul, elas ficaram em solo totalmente paradas por uns 10 ou 12 dias. E depois elas retomaram assim com 5 ou 10%. Então, imagina o prejuízo para uma companhia aérea pagar um estacionamento de uma aeronave dentro de um aeroporto e não poder utilizar aquela aeronave. Então, agora eles conseguiram retomar um pouquinho fazendo o transporte de cargas. Então, às vezes, quando não tem passageiro suficiente, eles reacomodam o passageiro, digamos, daquele dia para o dia seguinte, fazem menos voos e eles estão fazendo cargas para poder se manter. Então, a gente espera que em breve os governantes consigam abrir as fronteiras, mantendo todas as recomendações da OMS para que tenham todo o controle para que não aconteça mais a disseminação, né, do vírus, e inclusive todas as companhias aéreas estão passando por protocolos de higienização das aeronaves. Então, por exemplo, as aeronaves elas têm um filtro específico que não estou lembrando agora o nome do filtro, mas é um filtro específico é o EPA, o nome do filtro. Ele higieniza 99,9% do ar de uma aeronave. Então, ele consegue eliminar todos os vírus e bactérias que tem ali, e o ar da aeronave ele é renovado a cada 3 horas. E quando a aeronave está em solo, ela passa por uma higienização completa, com produtos bem profissionais, né, para que haja realmente toda essa higienização. Todos os passageiros são obrigados a entrar de máscara e se manter de máscara durante todo o voo. Então, todos esses protocolos que estão sendo cobrados das companhias aéreas estão fazendo com que logo a gente tenha essa retomada que a gente espera. Bom, Cleidia, a gente falou do turismo internacional, mas, se não me engano, acho que foi o ministro Paulo Guedes que comentou em uma das suas entrevistas que era para o brasileiro fazer o seu turismo por aqui, turismo local, para conhecer o Brasil, aproveitar essa pandemia. No mesmo modo que afeta essa parte internacional, chegou a aquecer esse movimento local, esse turismo regional, podemos dizer, no Brasil, Cleide? Sim, com certeza. Então, o foco todo do turismo nesse momento, com fronteiras fechadas, é realmente o turismo dentro do Brasil. A gente pode ver isso aqui bem pertinho da gente. Se a gente ligar agora para Piratuba ou para Itá, esses hotéis aqui ao redor, eles estão meio lotados. No final de semana eles reabriram fazem pouco tempo, né? Eu acho que faz um mês mais ou menos, mas eles estão lotados. Então, as pessoas estão viajando por perto e estão indo para o Nordeste. Eu tive passageiras, inclusive elas estão voltando, alguns passageiros estão voltando hoje, e eu questionei ela, porque eles estavam um pouco receosos, foram 5 amigas, estavam um pouco receosas de ir para o Nordeste nesse momento, e eu passei bastante segurança de que
e como estavam sendo os protocolos de higienização de hotel, do apartamento do hotel, como estava servindo o café da manhã, como estavam os passeios, os transfers no local, por exemplo, no caso do Nordeste. E elas me mandaram mensagens encantadas, que não queriam mais voltar, queriam ficar por lá, porque o Nordeste tem menos vírus do que aqui. Então, realmente, assim, eu acho que vai ser uma oportunidade para que as pessoas visitem o Brasil e conheçam esse Brasil maravilhoso, esse país gigante e multicultural que a gente tem. Pois é, Cleide, é justamente isso. Esses protocolos de segurança de hotéis, eles estão permitindo que as pessoas possam circular, né? Porque é impossível, né, para todo mundo ficar em casa. Esse setor que é importante na economia nacional precisa girar também, né? E esses protocolos estão possibilitando que as pessoas viajem, né? Sim, com certeza. Então, começando pelas aeronaves, já com todos esses aparatos que foram agora adaptados para esse momento atual, e os hotéis também, eles estão, o buffet, por exemplo, já mudou, tem atendentes ali no buffet do café da manhã do hotel que vai servindo, tem uma placa de acrílico entre o hóspede e o buffet, e eles vão servindo eu tive essa experiência porque nós fomos para Gramado e Canela agora durante a pandemia para eu poder vivenciar tudo isso. Fomos para São Francisco, fomos para a região de Santa Catarina para eu poder vivenciar e saber se era possível eu passar para os clientes e dar um pouquinho dessa segurança. Claro que sempre mantendo todos os protocolos, álcool em gel, máscara, tudo isso. E a gente percebeu que os hotéis eles estão muito bem preparados. Eles estão quase adotando práticas hospitalares de higienização. Então, os apartamentos, assim, um apartamento é ocupado hoje, o hóspede saiu, amanhã ele fica vazio, ele é todo higienizado e ele só é ocupado de novo dali 3 dias. Aí o outro apartamento é ele que é ocupado. Então, 40% só das habitações podem ser ocupadas dentro do hotel e com todo realmente esse aparato que traz segurança. Claro que a gente não recomenda uma pessoa de idade, uma pessoa que tem alguns problemas de saúde a fazer uma viagem nesse momento, talvez seja o momento realmente de ficar em casa. Mas as pessoas que se sentem mais seguras e têm uma saúde melhor, com certeza os hotéis, as companhias aéreas, os restaurantes, eles estão fazendo o possível para receber essas pessoas e trazer essa segurança toda e tentar manter os empregos e, como você disse, fazer girar a economia, que é muito importante para o nosso país, esse segmento do turismo. Ah, eu não sei, Cleide, quanto impacta na economia nacional. Tu teria esses dados para passar para a gente de quanto o turismo importa na economia nacional? Não, não sei te dizer em números, mas quando a gente ouve são bilhões, sempre bilhões. Então, porque ele atinge muitos segmentos, né? A área do turismo é restaurante, é hotel, são eventos, são pontos turísticos, tudo está girando dentro disso. Então, os impactos são muito, muito grandes. Muitas pessoas desempregadas, que agora estão começando aos pouquinhos a serem contratadas de novo, né? A pandemia, após esse momento inicial. As empresas de ônibus, assim, com vários, dezenas, centenas de ônibus, às vezes parados, em função de não poder viajar, agora já está começando a ser permitido com uma lotação um pouco menor. Não sei te dizer em número, mas são bilhões e bilhões de dólares, né, de perdas nesse segmento. Sem falar nas famílias, né, que dependem também. Cleide, a gente falava no início justamente dessa que viagens, né, geralmente são planejadas, são muito bem pensadas pelas famílias. E eu já quero pular lá pro ano que vem, pro ano de 2021. Como é que está sendo essa preparação, os pacotes de viagem? Ah, chegou a sofrer? Qual foi a oscilação de preço? Foi para mais? Foi para menos? Como é que tá sendo essa preparação e o que está sendo oferecido? Então, quando começou ali a pandemia, em março, parou total. Então, ninguém pensava em viajar, foi aquele momento que todo mundo ficou em casa, quietinho,
e tal. Aí no mês de abril também, aí no mês de maio já começou a retomar um pouquinho, as pessoas já pensando em viajar e os preços dos pacotes caíram lá embaixo, porque as empresas se viram obrigadas, os hotéis, os restaurantes, eles reduziram a carga, os funcionários, né, reduziram a equipe de funcionários, eles tiveram, só que tem despesas fixas que se mantêm. Então, eles reduziram ao preço de custo o valor de uma estadia de hotel, as companhias aéreas reduziram a preço de custo para poder, pelo menos, pagar essas despesas operacionais mais básicas. E aí, muitas pessoas aproveitaram essa oportunidade e compraram viagens para 2021. Então, a gente conseguiu formar grupos. Eu tenho um grupo para o mês de maio para Porto Seguro, que já tem quase 40 pessoas. Eu tenho várias famílias que compraram viagens para janeiro, fevereiro e março. E tem um pequeno grupo agora para o mês de novembro também. Então, graças a Deus, está aos pouquinhos, devagarinho, um dia de cada vez, mas a gente tá conseguindo retomar. E agora a gente está percebendo que os preços já estão começando a elevar. Este realmente é o momento de planejar a viagem para o ano que vem. Pois é, né? E é sempre importante contar com um agente de viagens. Cleide, nem se fala, né? Uso de máscara, álcool gel sempre, né? Vai continuar? Tu acha que vai continuar isso mesmo depois de uma vacina, depois que os nossos governantes declararem por extinto, né, esse Covid-19? É o que a gente espera, né? Que seja declarado passado o Covid. Mas tu acha que vai continuar justamente essa cultura da máscara e do álcool em gel? Eu acredito que sim. Essa é uma realidade que em alguns países já vinha acontecendo antes da pandemia, mas vai ser um acessório. Eu imagino que para nós vai ser um acessório durante todo o período até ter a vacina. Depois da vacina, muitas pessoas ainda vão estar receosas. Bill Gates já dizia, quando em 2011, eu acho que ele deu uma entrevista, e ele já falou que não nos devíamos nos preocupar com bombas e guerras e tal, que devíamos nos preocupar com vírus. Então, já, não só ele, mas outras pessoas já falavam na época. E então eu imagino que as pessoas agora ficaram um pouco receosas, e mesmo depois da vacina, muita gente vai, pelo menos durante as viagens, no momento que está dentro da aeronave, ou quando está dentro de um ônibus, ou num deslocamento maior, num trem na Europa, talvez estar com a máscara. Quem sabe num futuro mais distante aí talvez possa ser eliminado. Pois é. Bom, Cleide, tu fez uma viagem de intercâmbio. Foi recente, né? Tu foi pra onde e conta pra gente dessa experiência. Sim, foi uma experiência incrível, né? Então, fazia muito tempo que eu queria desenvolver um pouquinho mais o meu inglês, que ele é bem básico, e no meu segmento, na minha profissão, em função de guiar grupos e tal, é muito importante saber um pouquinho mais do inglês. E aí era um desejo pessoal mesmo de fazer o intercâmbio, mas fazer o intercâmbio no sentido de como um jovem vai fazer intercâmbio e eu vivenciar realmente mais experiências. E aí eu optei por fazer em São Francisco, na Califórnia, um mês de intercâmbio. Então, os primeiros 15 dias eu fui com uma amiga. E daí, nos primeiros 15 dias, nós ficamos numa casa de família, que é as homestays. Então, a gente tinha toda aquela rotina que a família tinha. O levantar o café da manhã com a família, e nós íamos, pegava um ônibus, depois do ônibus pegávamos mais um trem para chegar até o centro de São Francisco na escola. Aí tínhamos aulas de manhã e à tarde a gente fazia turismo. Aí nos últimos 15 dias, que não deu mais 15, deu um pouquinho menos, porque em função de que o Trump definiu Uhum. que ia fechar tudo dali tantos dias, aí nós acabamos antecipando um pouquinho a nossa volta para que não ficássemos presos em função de fechamento de fronteira. Então, ficamos os últimos 15 dias num hostel estudantil. Então, tivemos essa vivência, essa experiência de estar junto com os jovens, de ver como que é o intercâmbio em hostel, quando os jovens fazem. Foi uma experiência incrível, assim, uma vivência não só do aprendizado do inglês, mas essa vivência de morar numa casa de família americana e do hostel, dos jovens, de
vários países estando ali, então foi incrível. E até no sentido da cultura, né? Que a gente falando da máscara, também tem a coisa do distanciamento social, que o americano já, o metro quadrado que ele ocupa é maior que o nosso. A gente, latinos, somos mais calientes, mais próximos, mais do abraçado, beijar. E eles não, eles, se a gente sentar numa praça pública e tiver alguém sentado num banco enorme, e a gente sentar no outro lado do banco, na pontinha, é possível que eles levantem e vão para um outro banco, porque eles são um pouquinho mais distanciados. Mas assim, com relação ao intercâmbio, realmente foi uma experiência maravilhosa e eu recomendo para que os jovens façam intercâmbio, as pessoas de meia idade, as pessoas que têm 50, é muito legal, é uma vivência, uma experiência incrível, maravilhosa. Pois é, né, Cleide? E você tem esse ônus, né? Vamos abrir aspas aí, porque tu tem que verificar, tu tem que conhecer esses lugares, né, que tu vai levar o pessoal, né? Então, é um trabalho horrível que deve ser, tu ter que viajar para conhecer esses lugares, né? Mas tu falou bastante agora da cultura americana, né? Que eles têm esse distanciamento já natural, coisa que nossa brasileira, dos latino-americanos, que a gente gosta de abraçar. E na Europa, como é que é? Essa cultura do estrangeiro lá? Como é que funciona? Eu acho que a Europa é o meio termo, né? Não é tão próximo como nós, né? Que a gente anda agarrado na rua, as meninas, as mulheres, uma enganchada no braço da outra, os casais juntinhos e tal. E então, o americano já é mais longe, e eu acho que o europeu é um meio termo. Eles são próximos também, eles são de chegar mais perto, mas tem alguns, né, em alguns países da Europa que também são. Italianos são muito de falar alto, como eu falo, né? E Uhum. de falar alto, de gesticular muito, mas alguns países são um pouco mais retraídos, né, da Europa, mas em todos, geralmente é um meio termo entre americanos, norte-americanos e brasileiros ou latinos. Certo. É bom, tinha anotado aqui para falar dos pacotes de viagem para o ano que vem, né? Tu já deu uma pincelada, mas queria falar também desse ano de 2020, né, Cleide, que as pessoas tinham suas viagens já marcadas. Eu quero que tu comente, deixe aí a sua explicação do que a gente leva de tudo isso, do que a gente aprende ah, de uma pandemia mundial, né? Que a gente, de uma hora para outra, acaba tendo que mudar a nossa vida ah, do avesso, né? O que a gente aprende nesse 2020? Os aprendizados são bastante. Eu vou falar um pouquinho sobre isso, mas só para dar uma pincelada das viagens do ano que vem. Justamente por essa pandemia, justamente porque esse ano todas as pessoas que tinham viagens tiveram que remarcar, ficaram muitas viagens para o ano que vem. Então, eu tenho essa do Nordeste, aí eu tenho Terra Santa, que seria em abril desse ano e ficou para abril do ano que vem, então também tem possibilidade das pessoas que quisessem comprar. Eu tenho Portugal e Espanha em junho, que também era uma viagem agora em outubro. Na verdade, ela era em maio, foi transferida para outubro e agora foi transferida para o ano que vem, possivelmente vai ser em junho. Aí eu tenho a viagem dos Beatos, que também era agora em setembro, e nós aí estamos vendo os trâmites para remarcar para setembro do ano que vem. Então, é muita coisa que iria acontecer esse ano vai acontecer no ano que vem. Então, ano que vem eu imagino que, pela lei da oferta e da demanda, os valores vão subir, porque todas as pessoas que iriam viajar esse ano passaram para o ano que vem e vão viajar o ano que vem. E tem todas as pessoas que já iriam viajar no ano que vem. Então, vai faltar ano para essas pessoas viajar. Pois é. Quando Bom, você, quando você me falou, então, é, fugiu agora o do que você. trabalho duro que você tem, né? Ah, também, também. Nossa, é bem difícil. Não, na verdade é assim, a preocupação é grande. Quando a gente viaja com um grupo, eu estou vivenciando junto, eu estou aproveitando aquela oportunidade, estou conhecendo novos destinos. Mesmo quando eu vou pela segunda, terceira vez para um destino, sempre é uma nova vivência, um novo aprendizado. Mas com certeza eu vou com bastante preocupação, porque geralmente eu estou conduzindo um grupo, às vezes tem pessoas de idade, às vezes tem menores.
Então, tem toda uma preocupação com horários, com aéreo, com hotel, para que tudo funcione direitinho. Então, é uma preocupação, sim, mas quando a gente gosta e a gente ama o que faz, isso é muito bom. Então, não, a preocupação ela vai ficando minimizada. Bom, Cleide, antes de a gente passar os contatos aí, uma pergunta que eu tradicionalmente faço, eu vou variando conforme o convidado, né? Mas chega de viajar agora, a gente vai focar aqui na nossa cidade de Nonoai, que é, aliás, é a nossa base, né? Onde a gente escolheu para morar e esse é o grande objetivo aqui da nossa página, do nosso canal Fala Clovis, é justamente trazer pessoas que investem aqui, que têm a sua vida na nossa cidade, né? E para contar essa história para os nossos cidadãos nonoenses. Com muito cuidado, Claudio, porque a gente está na expectativa aí de um pleito eleitoral, mas eu gostaria de te ouvir. Eu quero saber que Nonoai tu gostaria aí para o teu futuro, para o futuro da tua família, né? Que município é esse que você gostaria de viver? Como é que tu quer encontrar Nonoai daqui 20, 30 anos? Conta pra gente. Eu não nasci em Nonoai, eu nasci em Erechim, mas eu vim para cá pequenininha, então eu considero Nonoai a minha, como se fosse minha terra natal. É, eu sou apaixonada por Nonoai, tanto que a gente decidiu edificar o nosso apartamento para a gente se mudar de uma casa que agora ficou grande demais, né? Porque três filhas voaram, então a casa fica grande, a gente vê necessidade de um imóvel menor que nos possibilite sair, viajar e fechar a porta e ficar tranquilo. E então investindo realmente em Nonoai. A minha filha mais velha mora aqui, fez a empresa dela aqui e está constituindo o futuro dela aqui em Nonoai, em função de que também gosta da cidade. Com certeza, a gente quer que a cidade cresça, que a cidade se desenvolva e que nos proporcione novas vivências, novos crescimentos, novo sucesso, progresso e talvez o turismo. Eu acho que o turismo é bem importante. A gente já tem um turismo religioso, né? Que é divino. A gente tem uma joia na nossa mão, sabe? Além de que os ossos beatos nos protegem, estão aí, né? Já tem a lenda de que temporal nenhum atinge a cidade, né, tão gravemente, porque os nossos gatos estão aí protegendo, estendendo a mão deles sobre a cidade. Mas além do turismo religioso, a gente tem belezas naturais incríveis, sabe? A gente vai para o exterior, a gente vê tanta coisa bonita, mas aí a gente volta para cá porque é maravilhoso viajar. Mas é Uhum. maravilhoso voltar para casa da gente, para a cidade da gente, chegar na rua da casa da gente, sabe? Estou em casa. E daí a gente percebe o quanto é legal e quanto é bonita a nossa cidade. Então, tem Pois, muitas belezas naturais, tem muita coisa para desenvolver. Então, seria muito bom, sabe, investir também nesse sentido de proporcionar que venha o turismo para cá. tu entrou já num pouquinho na próxima pergunta que eu quero te fazer, que é justamente sobre isso, né? Nós temos belezas naturais, como tu falou, temos os nossos beatos Manuel Edílio, o turismo religioso, o turismo de maneira geral, para as nossas belezas aqui. ah, ah, é muito pouco explorado, isso a gente já sabe. Em quanto tempo, será que a gente poderia quantizar em tempo ah, esses investimentos e trazer esse turismo, fazer esse turismo aflorar aqui na nossa cidade? É possível a gente determinar que em 10 anos Nonoai possa vir a ser uma cidade mais turística do que já é, ou que esse setor receba os devidos investimentos? Com certeza, Clavinho, a gente pode se basear por Ametista do Sul. O que era a Ametista do Sul há 5 anos atrás e o que é agora? Antes da pandemia, eles chegavam a receber 8 ônibus por dia visitando a cidade. E a cidade, ela é bonita, mas assim, com relação a relevo e tal, a nossa é ainda mais bonita que a Ametista. Mas a Ametista descobriu e vislumbrou nas furnas desativadas possibilidade de trazer o turista para ali e vender o seu produto, vender a ideia, sabe, de viver experiências diferentes. Então, o Metista criou
restaurantes dentro de Furnas, agora já são dois, cervejarias dentro de Furnas desativadas, vinícolas dentro de Furnas com as suas caves de armazenamento de vinhos e várias outras atividades de lazer rural, trilhas, e tudo isso estourou em questão de 5 anos. Então, nós temos cascatas maravilhosas, a gente tem os beatos aqui, descendo um pouquinho mais, tem o Porto Goiôem lá com belezas naturais incríveis, sabe? Muito. Poderia ser feito muito turismo ali nas águas do Rio Uruguai, com passeios de barco, coisas desse tipo. Muitas, tem muitas possibilidades ligadas à natureza. São várias as cascatas, várias trilhas. A própria reserva florestal do estado, eu acho que é a maior do estado, né? A nossa reserva. E então até às vezes alguma trilha guiada em alguns locais que seja permitido, né? Então, Até com a certeza. cultura indígena também seria um atrativo. Com certeza, com certeza. A gente vai para Porto Seguro e lá em Porto Seguro tem, lá são os índios pataxós. Então a gente compra um passeio, às vezes a gente vai para lá e está, mas a gente vem de uma região com índios caigangues e vem para cá para conhecer os pataxós aí. Mas é muito bonito. Eles trazem a cultura deles e tal, a vivência deles para os turistas. Então, por que não nós também tentarmos agregar essas duas coisas, essa cultura e trazer o turismo para cá? E não seria difícil porque para quem eu criei o meu TCC de guia de turismo da Embratur, né, da Cadastur, esse é oficial, que eu aproveitei para fazer agora durante a pandemia. E o meu TCC foi justamente um roteiro que englobava vir das cidades ao redor, das capitais, de Florianópolis, de Porto Alegre, vir a Nonoai, conhecer aqui, conhecer o Porto Goiôem, ter uma missa, talvez, no nosso santuário, depois ir para a Metiça do Sul e terminar o roteiro em Iraí, onde tem as águas termais, que há muitos anos atrás foram muito famosas e que agora é que estavam um pouquinho mais em baixa, mas que também está retomando. Então, nós temos que nos apurar aí para fazer o NOI, entrar nesse roteiro. Com certeza. E isso não é uma coisa egoísta de cada município, né? Porque a região acaba. Toda a região acaba se beneficiando, né, Cleide? Com certeza, se pensar de forma egoísta em só em si, por exemplo, no Noai, se uma pessoa vem para cá, um turista vem para cá, num dia ele visita tudo, ele faz tudo, mas aí fica meio, mas só isso, precisa mais alguma coisa. Agora, se unir no Noai, Ametista, Iraí, o Porto Goiôem, nossa, já consegue fazer um roteiro muito mais legal e fazer com que as pessoas realmente venham. Com certeza. Bom, Cleide, antes de te agradecer, eu quero que tu deixe teus contatos, né, para o pessoal ah, poder buscar informações diretamente contigo, diretamente na agência, né, sobre viagens. O pessoal que está nos assistindo aí, eu quero agradecer também. Muitos comentários, não vai dar para a gente ler todos, mas agradeço muito aí o pessoal que está nos assistindo. Deixa teus telefones, Cleide, rede social, as maneiras que o pessoal podem te encontrar. Sim. Já vou passar então os contatos. Você tinha me feito a pergunta antes que eu esqueci, depois eu lembrei. Do que a gente leva, que aprendizado a Ah, gente sim. leva da pandemia? Então, eu vejo assim que eu acho que já muita coisa vai mudar, as pessoas vão pensar de forma diferente, principalmente as pessoas meia idade e tal, que estão vendo que talvez esse ano, para muitas pessoas, era o ano que tinham decidido viajar. E agora já esse ano se foi, a oportunidade se foi. Tem o ano que vem, para algumas pessoas não tem mais, que já vão estar talvez com mais idade, ou, né? Então, o aprendizado é realmente para a gente não deixar para amanhã, a gente vivenciar, a gente proporcionar para os nossos filhos. E viagem não é só lazer, viagem é cultura, é experiência. E quando eu falo de experiência, é não ter no sentido de ter aquela experiência, é de experimentar. É de experimentar estar num outro lugar diferente, é experimentar estar fora da sua casa e depois voltar para o aconchego da casa e dizer, olha, não, aqui é o meu, mas como foi bom eu ter vivenciado aquilo lá fora.
é poder proporcionar para os filhos, sabe, essa vivência que depois, quando eles forem para a faculdade ou eles forem estudar fora, eles consigam ter experimentado esses momentos, ou em família, ou né, de vivências e experiências em viagens, e conhecer o relevo, a cultura, a história, a geografia daquele destino. Isso eu acho que é muito importante e é conhecimento que ninguém tira. Às vezes a gente pensa assim para um filho, diz, eu vou dar um presente para o Dia das Crianças, um brinquedo, um carrinho. Claro, a criança precisa brincar, mas e que tal dar uma viagem para um festival de teatro de crianças? Pensa na alegria das crianças assistir um festival de fantoches, festival de bonecos. Então, realmente eu acho que essa pandemia talvez vai nos fazer refletir, repensar e vivenciar coisas para a gente, e não só no ter, mas no ser. Então, eu acho que essa é realmente, talvez, a principal coisa que a gente tem que pensar e que vai, eu acho que, evoluir para a nossa felicidade mesmo. Então, a gente está sempre à disposição aqui na Viagem de Turismo, que fica em frente ao fórum aqui de Noronha, para quem estiver assistindo live que seja de fora. Os nossos telefones, então, o fixo é o 3362-1099. O e-mail também é bem fácil, é viagile@viagile.com.br. O Viagile é com 2 Gs, que vem de viagem de italiano, então ficou o Viagile com 2 Gs. E aí também tem o meu celular, a gente tem o Facebook está com o meu nome, porque eu optei por fazer assim, mas também tem a página da Viagem de Turismo, o Facebook está Claidige Aretonzaki e o Instagram está como Viagem e Turismo. Então a gente está em todas essas redes de comunicação, nos telefones, e estamos esperando a visita de vocês, com álcool em gel, com máscara, sempre atendendo a todas essas medidas, mas pronto para receber vocês. Pelo WhatsApp também, estamos sempre à disposição. Agradeço, Clovinha, então, a oportunidade que você me deu de vir falar um pouquinho do meu trabalho, de tentar esclarecer um pouquinho das dúvidas que eu imagino que as pessoas tinham, e eu estou aqui à disposição, se alguém tem alguma dúvida, me manda um WhatsApp e tal, e eu estou aqui para poder colaborar realmente e ajudar vocês a fazer a viagem perfeita, a viagem dos sonhos. Tá certo. Bom, Claudia, a gente só tem a te agradecer. Obrigado pela disponibilidade do teu tempo, de estar conversando com a gente aqui no Fala Clóvis. Esperamos que tudo isso passe logo, que a gente volte a essa normalidade. Quero agradecer você que está nos assistindo aí no Facebook da Rádio Sul FM, na minha página Fala Clóvis, aí no meu perfil pessoal. Aproveito, peço para você, segue lá a Claidi, segue o Instagram da agência. Segue também a gente, @Clóvis Linhares, @Fala Clóvis Oficial. Fica bem fácil aí de a gente bater um papo. A gente está organizando já a próxima entrevista, possivelmente para a semana que vem. Vai ser um assunto relacionado a eleições municipais. A gente está em negociações avançadas, então peço para você ficar ligadinho com a gente aqui na página. Curta a página da Rádio Sul, curta o Fala Clóvis e compartilhe nosso conteúdo, né, para chegar até mais gente. Mais uma vez, obrigado por você ter assistido a gente até aqui e até a próxima. Um grande abraço, um bom restinho de semana para todos nós e, gente, vamos se cuidar, ficar longe aí do Covid, tá bom? Um abraço para todo mundo e até a próxima. Valeu, tchau, tchau. Tchau, boa noite.